Olha, o 12 em Ponto hoje entrevista a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Deputada Gleisi já está conosco, né? Já está na ponta aí. Vamos conversar com ela. Boa tarde, deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT. Seja bem-vinda à bancada do 12 em Ponto. Aqui Tiago Rebolo, Ana Karina Castro e também Marcelo Holanda. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Ana Karina. Boa tarde a todos os ouvintes do 12 em Ponto. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Perfeito, obrigado, deputada. Bom, queria começar ouvindo da senhora uma análise sobre esse momento que o Congresso Nacional vive, né? CPI para apurar ações e possíveis omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia instalada no Senado Federal e já com sessões bastante movimentadas, já aprovadas as convocações para depoimentos de ex-ministros do governo federal, também muito debate a respeito da indicação do senador Renan Calheiros para a relatoria dessa CPI e ainda nos bastidores uma pressão muito forte da gestão do governo federal para abafar ali a investigação em alguns pontos. Como é que a senhora está analisando, né, todo esse momento que o Congresso Nacional vive a partir da instalação dessa CPI lá no Senado? Olha, Tiago, eu acho que essa CPI veio numa hora muito própria e ela vai ser muito importante, porque ela vai ser o espaço onde se concentrará as discussões sobre o enfrentamento a essa pandemia. Até agora está tudo muito disperso, o Congresso Nacional está funcionando por plataforma Zoom, é muito difícil fazer as denúncias e também discutir sobre as medidas que o governo tomou e não tomou, e até sobre as que o Congresso também tomou ou deixou de tomar. Então a CPI vai ser um espaço onde vão se concentrar os esforços para que a gente possa levantar informações, avaliar essas informações, colocar o debate sobre os problemas e, obviamente, encaminhar para uma responsabilização dos culpados do porquê que nós chegamos nessa situação. O Brasil é um dos países que pior enfrenta a pandemia. Nós estamos os primeiros da lista no enfrentamento que não está protegendo o povo. Nós vamos para 400 mil, vai chegar em 400 mil mortos, milhões de infectados, e muitas medidas poderiam ter sido tomadas que evitassem esse número de mortes. Não que evitassem todas as mortes, mas com certeza, se nós tivéssemos tido uma coordenação centralizada do governo federal, um comitê de crise chamado lá atrás, né, com a participação dos governadores, representação dos prefeitos, médicos, cientistas, representantes da sociedade civil, da área de saúde, nós teríamos evitado muito dessa tragédia que nós estamos vivendo hoje. Então, a CPI vai ser um espaço para fazer esse debate. E, de fato, a sessão foi tumultuada mesmo para a convocação dos ministros. E todos os ministros, né, da gestão Bolsonaro foram chamados. Os ex-ministros e o ministro atual. E eles vão ter a oportunidade de falar sobre o que o Ministério da Saúde fez, sobre quais são as linhas que o governo adotou e por que de nós estarmos com esse resultado. Então, eu acho que vai ser muito apropriado mesmo nós termos essa CPI e ela já está se mostrando importante nesse sentido, porque nós tivemos presença dos ministros no Congresso, mas de forma dispersa, não de forma concentrada e nem todos eles num curto espaço de tempo falando sobre a gestão da pandemia. Então, acho que vai ser muito esclarecedor e nós vamos poder analisar aí os erros que tiveram, os acertos que possivelmente podem ter tido, mas com certeza saber por que nós chegamos nessa situação e o Brasil está na lanterninha do combate ao Covid. Em relação a essa questão do Renan, eu acho muito inapropriado uma intervenção sobre isso no Congresso Nacional. O Congresso Nacional é um poder constituído, tem independência. A ação que fizeram com o juiz de primeira instância aqui no Distrito Federal para retirar o Renan sequer foi considerada pelo presidente do Senado, e ele está muito correto nisso, não tinha base constitucional para fazê-lo. Agora eu sei que outros senadores da base governista recorreram ao Supremo, dificilmente o Supremo vai fazer uma intervenção, porque o regimento interno do Senado, que tem base na Constituição, é muito claro. O presidente da CPI é eleito e escolhe o senador que vai ser o relator. E o presidente foi eleito, Omar Aziz, e escolheu o senador Renan Calheiros para ser o relator da CPI. Então, eu acho que a CPI está bem constituída, está com vontade de trabalhar, está com um calendário bastante apertado e tem que ser dessa forma mesmo para a gente elucidar as coisas para o Brasil e para o povo brasileiro.
Deputada, no Senado, CPI da Covid, na Câmara dos Deputados, pedidos de impeachment e uma pressão para que o presidente da casa, Arthur Lira, coloque para tramitar na Câmara dos Deputados. Ontem, entretanto, o presidente Arthur Lira disse que quase 100% dos pedidos que ele já analisou são inúteis. Pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Como é que a senhora analisa aí essa declaração do presidente da Câmara? É uma análise política, eminentemente política, de um presidente que está na base de apoio ao governo. Então, o papel dele é de proteger o presidente, de proteger o governo, e obviamente que se não tiver pressão, Ana, se não tiver mobilização da sociedade, esses pedidos não vão andar, porque são pedidos que têm base constitucional, crime de responsabilidade e crimes comuns. E muitos pedidos ali foram apresentados por juristas, não só pelo mundo político ou pelas organizações sociais, por gente que conhece a Constituição, sabe do que está falando. Então, a manifestação do presidente é política. É um movimento político que nós temos que fazer para a abertura do impeachment. Nós fizemos na sexta-feira passada uma reunião, uma plenária, chamamos todos os que apresentaram requerimentos de impeachment à Câmara dos Deputados, reunimos a maioria deles, inclusive pessoas que não são do bloco de esquerda, são de direita, parlamentares que são de direita, se dizem de direita, mas que nessa luta do impeachment tem unificação conosco. E estamos trabalhando numa unificação do pedido. Os advogados de vários pedidos já se contataram e nós queremos fazer um pedido muito robusto, mostrando os crimes de responsabilidade, também os crimes comuns, e fazer uma campanha na sociedade brasileira, para que as pessoas pressionem os deputados dos seus estados, e pressionem o presidente da Câmara. É assim que funciona, porque é um julgamento político. Claro que tem que ter a base criminal, o crime de responsabilidade e o crime comum, mas isso tem de sobra. O ataque às instituições, o ataque à democracia, a ação deliberada do próprio presidente em colocar o povo contra o vírus, não usando máscara, fazendo aglutinação, não providenciando a vacina, fazendo discursos depreciativos, que seria uma gripezinha, que é mimimi do povo. Então, tem um conjunto de crimes praticados, ao nosso ver, que dão base, sim, ao impeachment de Bolsonaro. Agora, quer dizer, quando fizeram o golpe contra a Dilma, foi uma pedalada fiscal. Quer dizer, Bolsonaro tem um rol de crimes. É óbvio que o presidente da Câmara vai ter que receber pressão política e os deputados da base também para mudarem a sua opinião. A senhora falou agora do golpe contra a presidente Dilma, mas na época do impeachment da presidente Dilma, a gente via a população indo às ruas e pedindo o fora Dilma. A gente não tem visto acontecer isso agora, não existe esse cenário de clamor popular para um fora Bolsonaro. Mesmo assim, a senhora vê a possibilidade de um impeachment ir adiante, mesmo sem o clamor popular que teve na época de Dilma? Então, você falou uma coisa importante, a população foi às ruas. Nós estamos com dificuldade de mobilização, não temos como chamar a população às ruas, as organizações sociais, os movimentos, porque seria uma irresponsabilidade nossa, no momento de pandemia, fazer aglutinação com o povo nas ruas. Não dá. Então, isso realmente dificulta muito a pressão sobre o Congresso Nacional, muito. O que nós estamos fazendo e temos feito e vamos nos empenhar para isso é um movimento maior de redes sociais, e de mobilização política. É claro que a pauta da vacina e a pauta da renda emergencial, nesse último período, tomou conta das ações políticas, tanto da oposição como de outros setores do próprio Congresso e da sociedade, porque o povo, se não está morrendo do vírus, está passando fome, dificuldades, não tem renda, não tem emprego. Então, a situação está muito crítica. E essa situação crítica, eu não tenho dúvidas que ela vai levar a uma manifestação política. E assim que nós conseguirmos sair dessa crise maior da pandemia, o povo vai às ruas. Há muita decepção com o governo, está crescendo o desgaste. Aquele processo construído contra a Dilma também foi um processo de ações aí da oposição que ela tinha, de mobilização. Então, essa mobilização, é nisso que nós apostamos. Deputada Gleisi, o nosso convidado especial aqui na bancada hoje, o comentarista Marcelo Holanda, gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Marcelo. Boa tarde, deputado. Um prazer estar conversando com a senhora. O que eu queria perguntar é o seguinte: na sua história, no ciclo que o PT teve no poder,
ele sempre foi acusado de ter posições hegemônicas, né? Agora nós temos um governo que não é um governo, é quase uma linha de comando, né? As pessoas obedecem, os ministros obedecem, é uma coisa absolutamente diferente, um governo de extrema-direita. Que tipo de ensinamentos para esse momento, para essa realidade, o PT tira nesse momento que a senhora poderia nos contar ou nos dizer? Olha, Marcelo, de fato é um governo muito autoritário, né? Porque o Bolsonaro não permite, inclusive, que os ministros tomem nas suas áreas posições para fazer, falando da crise agora, para fazer o enfrentamento à crise. Vocês lembram aqui da desautorização do Pazuello, que era ministro da Saúde, que informou que estava fazendo negociação para comprar a vacina e foi desautorizado pelo presidente. Então, isso é muito trágico, isso nunca aconteceu nos nossos governos. É óbvio que nós tínhamos uma linha política, né, que direcionava os programas e as ações do governo. Era uma linha política de muita responsabilidade, mas sempre levamos em consideração e respeitamos as posições técnicas, seja do Ministério da Saúde, seja no Ministério de Relações Internacionais, que também cumpre e devia ter cumprido um papel importante no combate à pandemia, na relação com os outros países, na interação, em convênios, em aproximação para ajudar o Brasil, seja em outras áreas do governo. Você pode dar a linha política, mas a manifestação técnica, ela é fundamental para você ter as ações corretas. Então, acho que o que fica para nós dessa lição é que a gente tem que ter uma linha política, e na nossa linha era o povo dentro do orçamento, combater a miséria, cuidar dos programas sociais, procurar fazer o desenvolvimento econômico inclusivo, mas respeitando sempre a opinião dos técnicos, porque isso é fundamental, senão a gente fica à deriva, não pode ser a vontade política de um presidente se impondo, né, sobre o país. E isso tem causado muitos problemas no governo Bolsonaro, inclusive com os outros poderes, com o poder judiciário, com o próprio poder legislativo, porque ele não consegue fazer uma articulação. Um presidente da República, depois de eleito, mesmo tendo as suas posições, ele trabalha para fazer uma mediação e para tirar o melhor resultado desse processo. E não é isso que a gente vê hoje com o Bolsonaro, né? Então, eu acho que quando falam do hegemonismo do PT, falam no sentido de ter um projeto político, mas nós nunca fizemos imposições. Sempre foram governos, tanto do presidente Lula como da Dilma, que procuraram, primeiro, respeitar as instituições, respeitar os poderes e, sobretudo, respeitar a opinião técnica para enfrentar os problemas que a gente tinha. Você que está acompanhando o 12 em ponto 98, estamos conversando ao vivo aqui com a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Deputada Gleisi, a senhora falou há pouco sobre a dificuldade natural que a oposição está tendo de arregimentar aí as parcelas da sociedade que são críticas do governo para ir às ruas, protestar contra o governo, para, enfim, motivar eventualmente algum processo de impedimento contra o presidente no Congresso Nacional. Além de prejudicar esse trabalho de articulação de protestos ao governo federal, a pandemia também dificulta a própria construção das candidaturas para as eleições de 2022. E aí eu queria perguntar para a senhora sobre como é que o PT está se organizando para esse processo, considerando as limitações impostas pela pandemia. A gente viu em 2018, no Senado, no período que antecedeu as eleições, o ex-presidente Lula fazendo mobilizações, né, aquelas caravanas, inclusive aqui no Nordeste, antes da eleição de 2018. Na época, enfim, aconteceu o que aconteceu, o ex-presidente foi impedido de ser candidato no fim do processo. Para 2022, vai voltar esse mesmo movimento que houve em 2018 de antecipar caravanas pelo país, mesmo com a pandemia? A senhora acha que é possível manter essa mobilização que houve em 2018 no cenário atual? Olha, Thiago, primeiro assim, nós não discutimos ainda a estratégia política nem a tática eleitoral para 2022. Não conversamos sobre isso com o presidente Lula, ele não tem ainda definição se será candidato ou não e nem com as nossas direções. Nós temos que iniciar esse processo e nós vamos fazê-lo a partir do segundo semestre. Agora nós estamos com muito foco na mobilização em relação à ação política imediata, na questão da vacina e na questão da renda emergencial. Aliás, o presidente tem se dedicado muito para isso, né? Em conversas, em articulações, em mobilização de lideranças para que a gente possa fazer esse enfrentamento, né? Inclusive unificando aí um amplo campo político para isso, independente das questões eleitorais. É óbvio que mesmo nesse momento nós gostaríamos de estar andando o Brasil,
não só o presidente Lula, mas outras lideranças nossas, como o Haddad, enfim, outras lideranças do PT, para conversar pessoalmente com essas lideranças, conversar com o povo, esclarecer o que está acontecendo. E, de fato, a gente não pode fazer isso. Como eu disse, seria uma irresponsabilidade nossa fazer ações de mobilização das pessoas num momento como esse, né? Agora, fazer reuniões, conversar com lideranças, isso nós temos feito, né? Desde as lideranças da oposição, do campo progressista, como lideranças também do centro, até da centro-direita, que tem se oposto à maneira como o Bolsonaro tem conduzido o governo e tem feito esse enfrentamento. Acho que isso é um ponto importante a ser destacado. E também o presidente tem conversado com muitos governadores sobre esse enfrentamento, que já que o governo federal, né, não toma as medidas, hoje quem está tomando as medidas são os governadores. O Consórcio do Nordeste à frente, que está muito organizado. Aliás, eu quero saudar o Consórcio do Nordeste, dirigido pelo governador Wellington, também saudar nossa governadora Fátima, que tem enfrentado muitas dificuldades, mas eu acho que tem dado respostas aí a essa situação da pandemia, e eles estão se virando. Então, o que nós podemos fazer? Não só como Partido dos Trabalhadores, não só o presidente Lula, mas esse conjunto de lideranças que vê uma irresponsabilidade e até uma ação criminosa do governo federal no sentido de enfrentar a pandemia. Agora, o que o povo precisa é vacina, né, e comida. Precisa passar essa crise. Nós não podemos deixar o povo ficar ao léu de uma crise, passando dificuldades, passando fome, inclusive. Nós voltamos ao mapa da fome, que é uma tragédia. O Brasil é produtor de alimentos, nós já tínhamos saído desse mapa da fome, agora estamos com essa situação de novo, por falta de ação política efetiva na proteção do povo. Então, o nosso foco nesse momento está nessa situação e nesse combate à pandemia. Deputada federal Gleisi Hoffmann, eu vi que neste fim de semana a senhora concedeu uma entrevista ao jornal O Globo e a senhora teria reproduzido a seguinte frase: não concordo que houve corrupção na Petrobras durante os governos do PT. A senhora de fato disse isso? O que eu disse que eu não concordava é que se generalizasse que o PT promoveu corrupção na Petrobras, né? Se houve e se tem denúncias, Ana, elas têm que ser apuradas. Mas elas têm que ser apuradas na perspectiva de quem cometeu. O que está errado é imputar um partido ou o presidente Lula a responsabilidade por malfeitos se ocorreram na Petrobras. E é isso que por muito tempo foi imputado. Ou seja, o PT fez corrupção na Petrobras. Isso não é verdade, não teve. O que teve, se teve e tem responsabilidades, elas têm que ser apuradas. Nós não pactuamos com a corrupção. O que nós não aceitamos é que isso seja generalizado e também não aceitamos o papel do judiciário como um interventor na política, que foi o que aconteceu com o presidente Lula. Agora o Supremo reestabeleceu a verdade do processo, ou seja, o presidente Lula teve todas as suas sentenças anuladas, então é inocente, e também teve a decisão sobre a suspeição do juiz Sérgio Moro, mostrando que além dele não poder, naquela vara de Curitiba, né, na Justiça Federal de Curitiba, julgar o presidente, porque ele não era competente para isso, ele também praticou atos de perseguição política durante o processo, ele tomou lado no processo, e isso não pode acontecer com um juiz. Então, apurar, não tem problema nenhum, tem que ser apurado e as pessoas têm que ser responsabilizadas. Mas quando isso é feito do ponto de vista político e midiático, a gente não consegue combater a corrupção, porque aí faz de forma generalizada. O processo penal é claro, né? As responsabilidades são individuais. Então, que se apure e que se dê nome aos bois de quem cometeu os ilícitos ou os malfeitos em relação à Petrobras. Mas nós não podemos aceitar que isso seja colocado na conta de um partido político, na conta do Partido dos Trabalhadores. Deputada Gleisi, as pesquisas de intenção de voto realizadas nas últimas semanas mostram pra gente que o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro lideram essa disputa, né? Inclusive, algumas pesquisas mostram um cenário de empate entre eles dois. E eles dois têm uma larga distância sobre os demais eventuais candidatos, né? Ciro Gomes, João Dória, enfim, qualquer um outro candidato tem uma distância muito grande em relação a Lula e a Bolsonaro. A despeito disso, a gente vê uma movimentação
de algumas figuras da política, no sentido de tentar construir um projeto chamado Centro Democrático, né? E esse projeto Centro Democrático, ele é muito diversificado. A gente vê lá figuras de centro, vê figuras de direita, vê figuras mais de esquerda, como é o próprio caso do Ciro Gomes, que também tá dialogando com esse grupo. Mais à direita nós temos aí o João Dória, temos também o Sérgio Moro participando desse debate, democratas, enfim. É uma salada ali no meio desse Centro Democrático. A senhora acha que é possível realmente um projeto como esse ter viabilidade para as eleições de 2022? Ou a senhora acha que para o ano que vem não há caminho fora dessa polarização que a gente está vivenciando? Olha, primeiro, um projeto para ganhar apoio da população, ele tem que ser claro e verdadeiro. O que eu acho que acontece hoje com o centro, chamado Centro da Política, que está se articulando para tentar lançar alguém para representar esse projeto, é que eles não têm um projeto claro. Grande parte dessas pessoas compõe o governo Bolsonaro, apesar de querer ser oposição ao governo Bolsonaro na política, mas apoia o governo Bolsonaro nas medidas econômicas. Então, tanto democratas, próprio PSDB, mesmo o MDB, tem gente dentro do governo. Então, isso não passa credibilidade à população. A população olha e diz, bom, mas qual é o projeto claro que vocês têm? Não adianta achar um nome, Uma liderança se torna uma liderança quando tem um projeto claro para o país. É por isso que Lula tem essa fortaleza no povo brasileiro, apesar de ter passado por tudo que passou. 5 anos de desconstrução sistemática, não foi pouca coisa. Esse resultado do STF foi uma vitória sobre uma das maiores campanhas de detração e de perseguição a um líder político no Brasil. Uma hegemonia midiática, grande parte do judiciário, da classe política, das elites brasileiras contra Lula e na sua desconstrução. Quando Lula é desinterditado, diz, olha, não foi o que aconteceu, não era verdade, teve problemas, Lula não foi julgado seriamente, isso mostra para a população uma esperança de alguém que já governou esse país e foi um estadista, que conversava com todos os setores, mas priorizava aqueles que mais precisavam. Então, se conhece Lula pelo projeto que ele tem para o país, pelo que ele já fez como presidente e pela liderança efetiva que ele tem. E Bolsonaro, gostemos ou não, ele também tem um projeto, que é o projeto da extrema-direita, e que tem uma parcela da população que o apoia nesse projeto, e está levando um projeto na área econômica neoliberal. É um projeto de retirada de direitos no orçamento, de cortes, de Estado mínimo, que não contempla a maioria da população. E a direita liberal, o centro da política, não consegue apresentar qual é o projeto. É o projeto de ter contrariedade política com Bolsonaro na área da democracia, mas na área da economia concorda? Então, eu acho muito difícil. Tudo é possível, claro, mas eu acho muito difícil. Uma liderança não nasce de uma varinha de condão. Uma liderança nasce construída na luta, com seus posicionamentos, com seus enfrentamentos. Política é posição. Deputada, a gente já está chegando ao fim da nossa entrevista, mas eu tenho mais um questionamento para a senhora. Em 2002, 2006 com Lula e 2010, 2014 com Dilma, o PT liderou aí uma coalizão, um grupo de partidos bastante numeroso, né? E foram projetos vitoriosos aí na eleição. Em 2022, a senhora acha que é possível reproduzir uma coalizão ampla como a que foi vitoriosa em 2002, 2006, 2010, 2014? Ou existe um risco de o PT ficar meio isolado nesse debate? Eu pergunto isso porque, inclusive, partidos de esquerda que têm uma afinidade ideológica maior com o PT já têm candidatos próprios e têm feito, inclusive, críticas públicas ao PT, a Lula, a senhora, a outras figuras do partido. O próprio PSOL tem o seu pré-candidato próprio, e o PDT, que seria o partido, depois do PT, de maior expressão dentro desse campo mais de esquerda, tem a candidatura do Ciro Gomes, e o Ciro tem feito muitas críticas ao PT, inclusive disse na semana passada em uma entrevista que não existe a menor possibilidade de uma aproximação com o PT, uma aliança para 2022. O PT pode ficar isolado, deputada? Deixa eu até complementar, deputada. E em 2018, né, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito muito pelo voto antipetista, né? A população, o brasileiro votou para eleger alguém do antipetismo. Como é que o PT pretende resgatar aí uma imagem favorável para a eleição de 2022? Olha, Ana, primeiro eu acho que esse quadro vem mudando bastante de lá para cá. E agora, principalmente
com a decisão, né, da liberdade plena do presidente Lula e também da suspeição de Sérgio Moro, desconstruiu-se muito aquela narrativa do partido corrupto, do líder corrupto, ou seja, as pessoas começam a ver que tinha uma ação política muito forte para fazer essa desconstrução. E vamos evidenciar aqui, mesmo com toda aquela desconstrução, quem foi para o segundo turno foi o PT, com Fernando Haddad. O Lula estava em primeiro lugar nas pesquisas mesmo, preso, vocês se lembram disso, quando de uma forma violenta foi retirado da eleição, por uma ação judicial. Eu não tenho dúvidas que se o Lula disputasse aquela eleição, ele ganharia, pelo que ele representava, enfim. Então, não deixaram o Lula participar daquela eleição. Isso a gente tem que ter claro. E mesmo com Fernando Haddad, o PT foi para o segundo turno. Então, isso mostra, por parte do PT, uma vitalidade, uma relação forte com a sociedade brasileira, com o povo brasileiro. E agora, com essa decisão do Supremo e também com esse governo que está aí, que está desconstruindo o país, ou seja, não tem um projeto para o país, desconstrói no meio ambiente, desconstrói nas relações internacionais, desconstrói nas questões sociais, briga com todo mundo, deixou a pandemia chegar aí, isso está ficando cada vez mais claro o que significou toda aquela farsa jurídica para não deixar o PT ganhar a eleição. Então, acho que a gente supera isso e nós temos, sim, boas argumentações para fazer esse debate na sociedade. Em relação à questão de alianças eleitorais, como eu disse, a gente ainda não discutiu nem a estratégia política eleitoral, nem a tática eleitoral. É óbvio que nós temos uma centralidade de conversar com o campo da esquerda, da centro-esquerda, temos conversado muito sobre a política cotidiana, atuado junto aqui no Congresso Nacional, na área social, com o PSB, com o PCdoB, com o PSOL, inclusive com o PDT, Rede, PV, temos uma unidade de ação política. Se isso vai se transformar ou não numa aliança eleitoral, só o processo dirá. Eu acho que seria importante a gente poder construir, sim, uma aliança. Eu tenho visto o ex-governador Ciro Gomes como candidato, já vi declarações do PSOL e do próprio Boulos, em relação ao presidente Lula, dizendo que se o Lula for candidato, eles avaliam de apoiar. Eu acho que depende das conversações que nós vamos ter. E é óbvio que também, para ganhar uma eleição, a gente precisa ampliar as eleições, as alianças políticas eleitorais. Se isso não se der no primeiro turno, nós temos eleições de 2 turnos. Pode se dar no segundo turno. Então, nós temos que respeitar o processo dos partidos, sem deixar de conversar com eles sobre essa perspectiva. Perfeito, são 13h01, nosso tempo aqui se encerrou com a deputada Gleisi Hoffmann. Eu quero agradecer a deputada imensamente pela disponibilidade, por conversar conosco aqui, responder todos os questionamentos. Conversamos aqui com a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT. Muito obrigado, deputada. Aproveitar aqui e transmitir para a senhora um recado aqui da presidente do PT aqui no município de Natal. A vereadora Divaneide Basílio está com a gente aqui no nosso chat, está mandando um abraço para a senhora. Obrigada, Diva. Um abraço para você aí, para toda a militância, para o Júnior também, enfim, para os nossos parlamentares, o Jean Paul, a Natália, que tem feito um grande trabalho aqui na representação do estado do Rio Grande do Norte. Abraço para a nossa governadora Fátima também. E agradeço, Tiago, agradeço a você, Ana Karina, ao Marcelo e a todos que nos acompanharam nessa entrevista. Um grande abraço.